Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do seu Coach de Corrida. Eu sou o Felipe Fagundes. E eu sou o Nestor Júnior. E hoje é o Perguntas e Respostas sobre frequência cardíaca. Exato, as perguntas que vocês deixaram no último vídeo e a gente vai estar respondendo elas hoje. Então a gente já começa com a pergunta do Aleceps. Sobre frequência cardíaca alto, o que aconteceu comigo? Uso um Polar M3 e sempre dá valores de frequência cardíaca 165 mais, correndo no ritmo de 6,15 por quilômetro, Z2 que é para ele. Até que comecei a usar uma fita de peito também da Polar, sincronização com a app da Polar para não interferir um no outro, etc. Só para comparar os resultados e eram absurdamente diferentes. Olhando a métrica de média por quilômetro, enquanto a fita dá 148 BPM, o relógio dá 168. Até que notei que naquele quilômetro minha cadência também era de 168. Aí matei a charada. Cadence Lock. O sensor do pulso não pega bem em peles negras e o chacoalhado do relógio se confunde com a frequência cardíaca. Qual que é o modelo do relógio? Um M3 da Polar. Cara, eu confesso que eu tô meio desatualizado da Polar, tá? Já fui um usuário da Polar. Tá. Lembra? Lembro. Não quero falar mal da marca, mas assim, confesso que é uma marca que ela tem algumas características, alguns detalhes que eu não gosto muito. Aí eu digo assim, por realmente ter usado por muito tempo e realmente ver algumas falhas no material em si. Essa questão da frequência cardíaca, eu acho que eles são, em questão das cintas, a Polar realmente é uma das melhores marcas referente à cinta de frequência cardíaca. É que ela começou sendo a referência em cintas, né? Uhum. Agora, em questão de sensor de punho aqui, eu acho que não é um dos melhores. E aí, cara, a questão ali sobre o chacoalhar do relógio, sim, isso acaba interferindo bastante, principalmente do quão preso no pulso tá o relógio, né? Ou quanto tá suando, tudo isso interfere. Eu sei porque teve uma prova que eu fiz, uma TTT, aquela TTT que a gente ganhou, é uma prova bem característica aqui no litoral, que meu relógio ele tava um pouco solto, assim, durante a prova. E se eu pegar o gráfico daquela minha corrida, meu BPM tava em 200, acima de 200. E aí eu lembro que teve um momento no meio da corrida que eu peguei, puxei ele, ajeitei, e aí segui correndo. Tipo, tu tava mal, mas não era pra tanto, né? E aí a frequência já baixou pra 178, 180 ali, entendeu? Aí já ficou... Então foi só nesse ajuste do relógio que tava um pouco mais solto. E isso acaba interferindo bastante, né? No resultado. E aí acaba... Eu realmente não lembro todos os modelos agora que estão da Polar. Claro que eles estão evoluindo em vários aspectos, assim, mas eu diria... Quando a gente pensa em frequência cardíaca, a gente tem que entender que sim, depende muito da máquina que você está usando para fazer esse registro e principalmente a gente tem que entender que é uma marcação periférica, né, essa questão do punho. Então, ela é uma marcação que ela já tem as suas limitações e aí quando a gente entra para a máquina com mais limitações, a gente tem que ter um certo cuidado. Aí você fez o teste lá com a cinta e eu diria que o mais fidedigno desses é realmente você usar o valor da cinta, tá? A cinta acaba sendo melhor e eu confesso que eu não sei em relação ao sensor pegar melhor em relação à pele negra ou não. Isso eu desconheço também. Eu confesso que nunca li nada sobre isso, então a gente não sabe te passar essa informação, até vamos pesquisar, ver coisa assim. Mas eu diria que se for fazer um treinamento baseado por frequência cardíaca, eu acho que ou a cinta aqui ou a abraçadeira também, que é uma nova opção, né? Também, que tem a abraçadeira que costuma pegar muito bem. Eu acho que aí é válido para fazer isso. E teria que existir algum estudo, né? Que fizesse com diferentes tipos de pele, pegando a marca e fazendo testes por marca, né? Porque a gente sabe que cada sensor tem as suas características, mas eu desconheço algum estudo sobre, tá? Mas seguimos. Agora a próxima é do Leônidas FD9A. Sensores de frequência cardíaca não têm a menor credibilidade. Minha frequência cardíaca no T-Rex 3 fica muito distante da realidade, tipo 40 a 60 BPM. De diferença, sempre pegar frequência cardíaca de pulso manualmente e comparar. Olha, primeiro eu tenho que perguntar se tu já deixou o like aqui no vídeo. Né? Primeira Isso é uma coisa importante. Se tu ainda não deixou o like, por favor, deixa o like. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E também, caso tenha alguma dúvida sobre frequência cardíaca ou qualquer outro tema que permeie o universo do treinamento, pode deixar no campo dos comentários. E se ele chegou até aqui, ele tem que deixar uma palavra escrita. Acho que, já que é temático hoje, né? FC. Deixa FC aí nos comentários que a gente já vai saber que FC não UFC, é FC. Exato. Então... Eu acho que a gente dizer que não tem a menor credibilidade é muito forte, tá? Muito. Porque eles têm uma credibilidade sim,
E olha, se tá dando 40, 60 BPM, tipo assim, é uma diferença muito grande. Eu nunca... Problema na máquina daí. eu acho que é problema mais específico nesse relógio que tu tá usando do que em todos os relógios gerais. Porque o que eu vi ali igual o outro, às vezes dá uns 10 BPM de diferença, às vezes 5 BPM, mas assim, 40, 60 BPM é muita coisa. Porque imagina, tu vai ter que correr, se estiver correndo a 200 BPM, sei lá, tá fazendo um tiro ali, vai estar marcando 140 no relógio. Aí eu acho que é problema realmente específico. Né? Inclusive, um tempo atrás eu tinha recebido um estudo, era uma validação do frequencímetro da Garmin. Tá? E aí sim, que eu usava como padrão ouro através de eletrodos, né, para fazer o registro da frequência cardíaca, e aí o marcador periférico, que era o sensor de pulso, de punho da Garmin. E sim, batiam os valores, tá? Que era uma diferença, eu não vou lembrar exato em porcentagens, mas era em valores, em números, mas era menor do que 5% de diferença, se me falha a memória. Tá? Preciso dar uma olhada no estudo. Mas aí o que a gente não pode extrapolar o resultado, que é todo relógio é igual. Não. Falei, esse estudo era referente aos relógios da Garmin e a um modelo da Garmin, que na época, se não me falha também a memória, era um 255. Que eles usaram para o estudo. Agora, eu posso dizer isso mesmo para o T-Rex? Não. Posso falar isso mesmo para os Polar? Não. Posso falar isso para o Apple Watch? Não. Inclusive, são bem diferentes. E é uma coisa também, tipo assim, beleza, vamos levar em consideração que o relógio ele marca errado, tá? 10 BPM errado. Só que é um erro também que ele vai ser sistemático, se tu seguir. Então, tanto os treinos fortes tu não vai fazer tão forte assim, quanto os leves tu vai fazer um pouco mais leve. Não tem nada errado com isso, porque vai ser sistematicamente. Se ele tá marcando 10 BPM errado, vai ser sempre 10 BPM errado. Então tu ainda consegue ter um comparativo, por exemplo, do mesmo treino leve. Se meu treino leve, digamos que é rodar 6, é para estar a 140 BPM. E um dia eu tô rodando a 6 e ele tá a 140. No outro dia eu tô rodando a 6 e ele tá a 150, significa que alguma coisa tá errada. Ou tá calor, ou eu tô com pouco sono, enfim. As variáveis que a gente já falou que interferem. E aí tu consegue comparar esse mesmo treino, porque tu tava correndo no mesmo pace e a frequência estava errada, porque tu está marcando com o mesmo relógio. Então não quer dizer também se o relógio ele tem ali a sua margem de erro, ele ainda serve como uma ferramenta para que você utilize ele nos seus treinos e consiga fazer esses comparativos, né? Excelente, excelente. E aí vamos para a última pergunta, eu tô com uma pergunta diferente aqui, agora sim, que é a pergunta do Gabriel Soneca. Olha aí, importante Soneca, inclusive, para ajudar a melhorar. Uma pergunta longa, vamos lá. 36 anos, treino há 11 meses e minha frequência cardíaca nunca consegui manter baixa. Primeiro, pouco tempo de treino, né? 11 meses é pouco tempo de treino. Para nós é considerado ainda iniciante, que a gente usa a nossa metodologia. Exato. Precisava correr para pace 6,45 mais para manter ela baixa. Aí não sabemos exatamente o que é o baixa, né? Mas eu acho que ele fala depois. De um mês para cá, mudei o modo de treino em um mês apenas nos treinos leves, mantendo a 142 BPM de média. Para mim é baixo. Saí de 6,48 no primeiro treino para 6 atualmente. Estou seguindo uma linha de treino que nomearam de Norwegian Single Method, que apesar do nome tem poucas semelhanças com o método norueguês propriamente dito. É meio que uma transposição de um tipo de treino de ciclismo no sweet spot, que é uma faixa de frequência cardíaca que você está quase entrando na zona de limiar, mas fica um pouco abaixo. A ideia é fazer 3 treinos desse na semana e todos os outros treinar leve, mas leve mesmo por frequência cardíaca. Tanto é que só deixo no visor do relógio a frequência cardíaca e o tempo de treino para nem me preocupar com o pace. Então, na verdade, ele é o método norueguês, é exatamente esse. Só que esse é o single method. O norueguês é o double method, que aí tu faz 2 treinos de limiar no mesmo dia, todos os outros dias também são leve, 3 vezes na semana. Então é basicamente a mesma coisa. Essa é só uma adaptação para pessoas comuns, digamos assim. Não atletas. Não atletas que não dispõem de uma quantidade grande de treinamento. Para mim, por enquanto, tem funcionado. Sinto um pouco de falta dos treinos intensos de VO2, mas olha, resultado tá dando. Meu RP no 5 cara era de 21,40 e consegui fazer 20,50. Esse final de semana, meu corpo sempre bem, como tu não faz um treino muito exaustivo, tu consegue recuperar melhor. Interessante, cara. Eu acho que foi um relato legal sobre a metodologia, mas também olhando para esse aspecto da frequência cardíaca, a gente volta sempre naqueles pontos, né? Como é que a pessoa registra a frequência cardíaca? Exato. Sempre vai ter esse aspecto. Mas ela conseguindo monitorar ela com ela mesma, na mesma máquina, no mesmo relógio. Quando eu falo máquina, eu estou me referindo a relógio, a forma como você registra. É um bom parâmetro. Tem que levar em consideração alguns aspectos climáticos. O Nestor falou, se você vai treinar num dia mais úmido, calor, também aspecto de hidratação, se você está mais desidratado, também isso vai ter uma interferência na frequência cardíaca como um todo. Mas
esse relato sobre a metodologia que ele vem utilizando e como isso está tendo um impacto diretamente, não só nos valores de frequência, mas também na performance dele, gostei. Gostei. Mas tem um ponto aqui também, tu falou que sente falta dos treinos intensos, de VO2 e tudo mais, mas na própria metodologia do método norueguês, ainda tem uma sessão de treinos na semana que é a X-Session, né? Ou seria a sessão X, que permite com que tu coloque mais intensidade naquela sessão, visando as velocidades específicas da tua prova-alvo. Então, a estrutura tu mantém a mesma dos treinamentos de limiar, ali 3 vezes na semana, o resto tudo leve, só que um desses treinos de limiar tu substitui pela por essa sessão X, que aí pode ser, por exemplo, um treinamento de subidas, se tua prova tem subidas, pode ser um treinamento com velocidade de 5 km, velocidade de 3 km, para as tuas provas-alvo. É uma forma ali, tu faz 4 a 6 semanas focado nisso para melhorar o teu desempenho para aquela prova-alvo. Isso, o próprio sistema de treinamento, o Single Method, também o Norwegian, ele permite com que faça essa adaptação. Mas aí eu vejo um problema que às vezes a quantidade de treinos a pessoa faz na semana, né? Também. Aí elas não conseguem colocar essa sessão extra de treinamento. Seria que o método forte. Que o método ele sugere. Então são detalhes, assim, mas inclusive se você não tá perdido, não sabe o que a gente está falando aqui, você pode clicar no primeiro link da descrição para conhecer o método Pro, e aí você não vai precisar se preocupar com single method, double method, treinamento do Leader, treinamento do Canova. Você só vai chegar, sua planilha bonitinha, direto no seu aplicativo, pronta para ser executada, feita por algum dos treinadores aqui da Pro Elite. E que a gente vai saber dominar exatamente o que você precisa. Dentro do método Pro, a gente entende todas as metodologias de treinamento e aplica o que é mais interessante para sua condição física e porque você precisa para melhorar seus resultados. Acho que até vamos ler mais uma, acho que foi mais curtinho. Vamos. Vai tu ou eu vou aqui? Eu vou aqui, ó. É o Vila Corte Yuri. Tá. Quanto tempo de treino é esperado baixar a frequência cardíaca num treino leve? Treino há 8 meses, fator tempo aqui, na corrida, e meus batimentos ainda sobem para Z3 mesmo num treino tranquilo. Pace 6,20. Observação. 37 anos, praticamente regular de atividade física em geral, e já corri uma meia pace 5,30. Mais uma vez a gente bate no tempo de treino, né? Treino há 8 meses é basicamente iniciante ainda dentro do universo da corrida. Até 2 anos ainda dá para ser considerado iniciante ali, falando em termos de treinabilidade, né? Porque a gente sabe que quanto mais treinado a gente é, menos treinável a gente é. Então, com 8 meses, 11 meses, como foi o caso anterior, ainda é um iniciante dentro do universo da corrida. Existe um tempo para ser treinado muito grande. Por exemplo, o Canova, que a gente já citou aqui nesse vídeo, que é um dos maiores treinadores da atualidade, ele fala que a gente precisa de 10 anos de treinamento para desenvolver uma boa base aeróbica. Então, a gente está falando que tu não atingiu nem 10% do tempo total que tu pode ter para obter essas melhorias para correr com a frequência cardíaca mais baixa, né? Então, 10% é pouquíssima coisa, né? Por isso que a gente fala que pode botar mais uns 3, 4 anos tranquilamente para ela ir baixando de maneira gradual. E lembrando que... E eu considero uma coisa importante nessa hora aqui, a gente está falando realmente indivíduos, pessoas normais. E o Canova, quando ele fala sobre isso, ele está falando de atletas. Então a gente pega muitas vezes, são atletas que saem lá desde uma base, desde a infância, com a prática do atletismo, e aí começou com 14 anos a praticar o atletismo. Ele desenvolveu uma base aeróbica, ele vai ter condições de se tornar um atleta com uma boa base aeróbica lá com seus 24 anos, aproximadamente. Exato. Claro que alguns atletas com uma predisposição maior, outras menores, enfim, e aí entra um aspecto mais genético, mas a gente tem que entender, quando a gente traz para nós, meros mortais, onde a grande média das pessoas treinam de 3 a 4 vezes na semana, e a gente pega um atleta que treina 5 a 10 vezes na semana... 12? 13 sessões. Às vezes o volume que o cara tem no mês, o atleta faz na semana. Exato. Então pensa, se esse atleta leva 10 anos para desenvolver essa boa base aeróbica, mesmo fazendo uma quantidade de sessões muito maior que a nossa, imagina nós, meros mortais, o tempo que a gente vai levar para desenvolver essa boa base aeróbica. E o que ele fala de uma boa base aeróbica? É isso. É você, mesmo em ritmos leves, você conseguir sustentar uma frequência cardíaca baixa. É você criar adaptações, sejam neurais, mas também a nível celular, a nível lá mitocondrial, a capacidade que o seu corpo tem de produzir energia rápida, mas de forma onde você consiga sustentar por um longo período. Né? E aí é importante também, quando chega muita gente nova na corrida, a gente gosta muito, inclusive se você é novo, por favor, já se inscreva no canal. O pessoal fica também
com uma preocupação exagerada Na frequência cardíaca. em torno da frequência cardíaca para ela ser baixa, como se isso fosse uma predisposição para correr rápido. Não é. Porque a grande maioria, ninguém quer correr com a frequência cardíaca baixa, mas eu acredito que a maioria das pessoas ou quer correr mais rápido. longe ou rápido. E aí, para isso, a frequência cardíaca ela é sim uma aliada, mas ela é só uma métrica. A gente tem que se preocupar muito mais com o pace, com a percepção de esforço que a pessoa está tendo. Porque às vezes tem pessoas que têm uma percepção de esforço mais alta ou mais baixa para o mesmo ritmo. Tem o Vitor, né, que o Felipe conhece, que é um colega nosso, um atleta nosso. E aí ele pegou, eu fazendo o mesmo treino que ele é mais rápido que eu, tá? E eu fazendo o mesmo treino, no mesmo ritmo, a frequência dele fica mais alta que a minha. Por quê? Porque ele é mais novo, eu tenho mais idade, tenho mais tempo de condicionamento geral. Tem mais base aeróbica. Então a tendência é que isso fique menor, mas a gente correndo no mesmo ritmo, a frequência dele tá mais alta. E fazendo provas e tudo, ele é mais rápido que eu em todas as distâncias. Então isso não é um quesito de ser mais rápido. E eu vou trazer ou não. mais um ponto aqui nisso que é interessante a gente levar em consideração, que é quando a gente pensa no atleta como um todo, no nosso atleta aluno / pessoa normal, vamos dizer assim, ela fica muito preocupada porque ela quer, eu quero treinar no Z2. Mas às vezes o Z2, o ritmo dela, tá para Z2, mas a frequência é só para Z3, que é o caso aqui principalmente que a gente está vendo. E aí o que acontece? Quando ela sobe pro Z3, ele se preocupa com isso. Só que na verdade tu tem que entender e tem que ficar claro aqui. Pode ser o erro da máquina, que você está usando para registrar isso, mas também, como a gente falou, pode ser uma baixa base aeróbica, treinabilidade que você tem, que está fazendo com que essa frequência cardíaca suba. Ou então, o clima naquele momento faz com que a sua frequência cardíaca suba. Então não fique tão refém a isso, preste atenção. Aonde que eu tenho que prestar atenção na frequência cardíaca? Pô, tô parado aqui e minha frequência cardíaca foi para 120. Tá cardíaco aqui. Subi um lance da escada e já tô com 100 de batimento. Então tipo, tô parado, tô deitado, 150. Aí sim, vai no cardiologista que tem problema aí. Mas no treinamento como um todo, ela ficou um pouquinho mais elevada, gente, tá tudo certo, tá? Porque não também é criado Não é um problema. Problema, uma grande coisa que, tipo assim, não, tem que ser em Z2, como se treinar em Z3, nossa, tu estivesse fazendo uma coisa completamente errada no treinamento. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você ainda colhe benefícios treinando em Z3, provavelmente se você treina 3 vezes na semana, um treino em Z3 talvez seja mais produtivo ali na faixa inferior do Z3 do que provavelmente um treino em Z2. Então tem todos esses detalhezinhos que vão ajustando. E é claro, se tu não quiser se preocupar com isso e ter orientação de profissional, só clicar no primeiro link da descrição. E no mais, deixa comentado FC, né? FC. E tá feito o nosso desabafo aqui. Tem um momento de desabafo como treinadores que entendem a preocupação sua com a frequência cardíaca, mas que isso não é um problema no seu treinamento. Mas que a gente entende também o quanto que ela é importante e não é importante no treinamento. Exato, exatamente. Fiquem bem, se cuidem, bons treinos e a gente se vê numa próxima. Forte abraço e valeu.